Ecossistema Rust. Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Giovanni Bassi. Nesse universo todo de tecnologia, a gente chama aqui de Aluraverso. Tem algumas tecnologias que a gente ouve mais, outras que a gente ouve menos e tem outras que estão em constante crescimento. E o Rust é uma dessas mais próximas da máquina e comparável com C, C++, o Go, que eu ouço bastante, mas pessoalmente tenho conhecimento zero. Eu queria entender, Giovanni, de onde surge essa necessidade e por que tem gente usando. Você até me contou que o Deno, aquele framework concorrente do Node, é escrito em Rust. Como que nasce, onde as pessoas usam? O Rust nasce principalmente dentro da Mozilla, né? Grandes partes do Firefox são escritas com Rust. E era, até a gente chegar na pandemia e ter uma demissão forte na Mozilla, grande parte do time de desenvolvimento do Rust estava dentro da Mozilla. E o Rust nasce como uma alternativa ao C++ e ao C para escrever uma aplicação de baixo nível, perto da máquina, só que mais segura. Da mesma forma que o Go. O Go tem a mesma proposta. Qual a diferença? O Go tem um garbage collector. Então, por causa disso, o Go é menos determinístico do que um C++, por exemplo. Que no C++ você decide quando você vai gerenciar a memória. Liberar memória, alocar memória e tudo mais. Quando você tem um garbage collector, ele faz essas alocações para você, né? O Rust não tem um garbage collector e ele consegue ser mais determinístico do que o Go por causa disso. Então eu tenho que ficar falando libera memória, que essa referência aponta para esse objeto? Mais ou menos. E ele também não usa reference counting, contagem de referência, que é uma coisa que a gente tinha no COM, por exemplo. O Rust ele tem uma proposta de ser seguro, ter memória segura, memory safety, né? Igual uma aplicação feita em Java. Então, ou em C Sharp. Então eu também não posso sair apontando para qualquer lugar da memória e tratar as coisas de qualquer forma. Você pode, mas não deve. O legal é que você pode, o compilador deixa, mas você tem que falar para ele que você sabe o que você está fazendo. A maior parte do tempo você não está fazendo isso. A maior parte do tempo você está respeitando o compilador. Então, o Rust tem uma estrutura de alocação de memória, onde você escolhe onde você vai alocar a memória, e você não precisa liberar a memória com free, por exemplo, igual você faz uma aplicação em C, mas é claro aonde ela é liberada. Basicamente, a memória é liberada quando uma variável sai de escopo. Então, uma função terminou, todas as variáveis são liberadas, por exemplo. Inclusive objetos alocados na memória, em outro lugar da memória. Inclusive na stack ou na heap. O padrão de alocação do Rust é na stack, e você pode opcionalmente alocar na heap. Quando uma função do Rust termina, todas as variáveis que estavam em contexto são liberadas imediatamente. Então é determinístico. E ele trabalha com chaves, é muito parecido com o C nesse sentido, ele trabalha com chaves. A hora que você pode colocar contextos com chaves no meio do seu código, e a hora que aquele contexto termina, a variável é liberada. Então você consegue liberar a variável antes da hora se você delimitar o escopo dela. Entendeu? E aí o que acontece? A grande sacada dos caras é gerenciar aonde o uso de uma variável é válida. Então, quando você passa uma variável para uma função, é o que eles chamam de mover uma variável, mover um valor da memória. Você tinha uma variável x que tinha um objeto, por exemplo. Aí você chama uma função e passa essa variável x. A partir daquele momento, a tua função não pode mais trabalhar com x. Você não pode mais acessar x. Porque você entregou, você moveu aquela variável para uma outra função, entendeu? E aí, na linha seguinte, quando aquela função retornar, você não pode mais usar. Ah, mas você quer que aquela função possa usar a variável, mas você também quer usar depois. Então o que você faz? Você tem duas opções. Você passa a variável para a função e depois a mesma função retorna a variável para você, é uma possibilidade, ou retorna um objeto que tinha esse outro objeto encapsulado lá dentro, né? Então, a função recebeu o objeto, encapsulou e retornou um novo objeto, ou você empresta, e aí que é outra sacada. Você pode emprestar uma variável para uma outra função. O que é emprestar uma variável? Para nós que estamos aí com um pouquinho mais de uma década de experiência, passar uma referência. Quando você empresta uma variável, a outra função pode trabalhar com aquela variável, com aquele objeto. Só que ele não pode alterar o valor. Certo. Por padrão, tudo no Rust é imutável. Se você passou aquela variável como mutável, aí você já não pode mais trabalhar com aquela variável de forma imutável. Entendeu? Porque você não sabe mais. Então, você pode emprestar uma variável como mutável ou como imutável. E por causa dessas estruturas,
o compilador consegue te dizer o que você pode ou não pode usar. Então pensa, você criou um objeto na stack e emprestou ele para uma função de forma imutável. Isso é totalmente seguro. Se você emprestou de forma mutável, já não é mais seguro. Então você tem que tomar alguns outros cuidados, entendeu? Por causa dessas estruturas, você consegue ter assincronia, threads, etc., com total segurança. Paralelismo com segurança, que é uma coisa que você não consegue fazer com C++. Você consegue fazer paralelismo no C++, é super poderoso, mas não com segurança. Você tem que guardar na sua cabeça aonde está cada valor da memória. O que é mutável, o que não é, o que você está compartilhando na memória. Exatamente. Outro problema, você alocou uma variável na stack dentro de uma função e retornou ela para a função que te chamou. Ué, essa stack não existe mais. E o que tem naquele valor da memória? Não sei. É indeterminado, certo? Certo. Isso é muito comum acontecer. O Rust não te deixa fazer isso. Fala, não, essa variável saiu do escopo, ela não existe mais, você não pode fazer isso, entendeu? Então você vai ter que, de alguma forma, ou mover o valor de volta, ou alocar em algum outro lugar. Você não pode pegar um negócio que estava na stack e devolver para outra função. É proibido, entendeu? Então essa é a grande sacada do Rust. Esse é o principal argumento de venda do Rust. Ele é um C++ seguro. Aí o caso de uso, porque como você contou, eu nem sabia isso do Firefox, a gente está falando de aplicações, servidor desktop, mas que precisam de uma rigidez de uso de memória, determinístico, controle, velocidade muito grande para executar aquilo lá, que não costuma ser o caso de uma aplicação web tradicional. Então ele deve ter casos de uso muito, muito específicos. Na verdade, isso era verdade, não é mais verdade. Mas a internet pegou e começou a usar em todo lugar. Não a internet, a comunidade Rust. Porque assim, você começa a trabalhar com Rust, você começa a se apaixonar pela linguagem, porque ela é incrível, né? Você começa a vislumbrar a memória de outra maneira. Assim, adoro programar em C#, Java, Node, são plataformas incríveis, né? E codo em todas elas e me divirto muito. Só que Rust e C++ te fazem ver as coisas de outro jeito. O problema do C++ é que ele é muito complexo e muito sujeito a problemas. Todo mundo que codou em C++ já apanhou do compilador, já apanhou da aplicação que não estava rodando, né? O Rust te ajuda, ele pega na tua mão e fala, não, amigo, você está fazendo um negocinho errado aí. Por causa dessa paixão e desse poder, a comunidade falou, não é só para coisa de alto desempenho, não é só aplicação de terminal, não é só para, né? Vamos fazer web. Então hoje você tem frameworks web super complexos com Rust, entendeu? Aliás, o framework web, medido pelo Tech Power Benchmark, que é um benchmark open source, o mais rápido do mundo é feito em Rust, entendeu? Por que é tão rápido? Porque imagina ter paralelismo seguro com C++, aí você tem com Rust, cara. Você tá próximo da máquina, a memória super bem gerenciada, sem precisar parar para um garbage collector, lá no baixo nível, entendeu? É muito poderoso. Agora, é fácil de programar como em Java? Não. Você vai ter que se aprofundar um pouco mais. Às vezes você vai ter que ficar lidando com ponteiro toda hora? Não. Existe ponteiro ali, são os smart pointers. Muito mais fácil do que C++, mas não é fácil igual Java. Entendeu? Então, as primeiras semanas com Rust você apanha. Você vai apanhando. Depois você vai começar a entender a forma de pensar. Você não precisa saber C++ para programar em Rust. A documentação é maravilhosa, infelizmente toda que eu li estava em inglês, não sei se tem em português. E você tem, o C++ é uma linguagem de décadas, né? 40 anos, né? O Rust é uma linguagem de menos de uma década. Então, a gente está falando também de uma linguagem mais moderna. Por exemplo, o Rust não tem null e ele trabalha com uma estrutura de options, que é muito interessante também para evitar o famoso erro de nulo que a gente tem no C++. O segmentation fault, né? Que é considerado o erro do bilhão, né? O nulo é considerado o erro do bilhão. Né? Deem uma lida sobre o que significa erro do bilhão nulo. Vocês vão ficar impressionados com como o nulo é problemático, né? E infelizmente o Java, o C#, o JavaScript, todos eles resolveram implementar, e o JavaScript errou várias vezes, né? Porque o JavaScript tem nulo, undefined, zero, tem tipos de nulo, né? O Rust não tem nulo. E tem uma estrutura de pattern matching muito poderosa. E tem macros. Cara, pensa juntar tudo isso. Você tem uma linguagem, e tem traits, cara. Pensa em uma linguagem extremamente poderosa, onde você pode gerenciar toda essa memória com todas essas estruturas modernas de linguagem. E com uma comunidade que preza por respeito, diversidade, código de conduta. Essa é a comunidade Rust, desde o primeiro dia. Então você tem um ambiente onde você pode perguntar
e as pessoas vão te responder de forma educada. Sabe aquelas lendas, né, que a gente vê do Linus Torvalds batendo no pessoal na lista do kernel? Isso não existe nas listas de discussão de Rust. Então você pode não saber, você tem direito a não saber. Né? E as pessoas vão te ajudar, porque elas amam a plataforma. Todo mundo que você fala de Rust gosta, né? A pessoa vai falar, não, a gente precisa falar de Rust, eu preciso te contar a palavra do Rust, porque é uma plataforma muito poderosa, uma linguagem muito gostosa de trabalhar e uma comunidade incrível. Você junta tudo isso daí, é só diversão, né? E o mercado está crescendo, então a gente tem... o problema todo é aonde eu encaixo isso, né? Porque Java é muito rápido, C# é muito rápido, Node um pouquinho menos, né? E será que eu preciso web com Rust? Né? Então, depende do cenário que você tá. É uma linguagem ainda nova, com ecossistema em crescimento. O desenvolvimento do dia a dia com Rust já é bem poderoso, bem maduro, né? Mas eu diria o seguinte, né? Você precisa olhar para o mercado, eu consigo contratar pessoas com Rust, eu preciso desse desempenho todo, onde ele vai estar daqui a 5 anos, né? Como a gente tem a Mozilla por trás, tem vários projetos importantes, várias clouds estão usando, Microsoft e Google já falaram publicamente sobre Rust. Falaram assim, tem coisa aí. E a Microsoft falou que ia forcar o Rust, ou criar uma linguagem parecida com o Rust, e o Google falou que está observando também para começar a usar ela dentro e adotar nos projetos e tudo mais. Então, quando essas grandes techs falam sobre isso, significa que a gente tem que dar uma olhada. O C++ nunca vai perder o lugar dele, nunca. Daqui a 200 anos vai ter C++. Mas quem sabe o Rust não pode ser uma alternativa para os programas que estão começando a ser escritos agora e que precisam falar com toda a stack que a gente tem, porque toda aplicação feita em Rust ela é compatível no binário com aplicações feitas em C e C++. As estruturas que você está utilizando, as funções que você está chamando. Então, se você tem um legado escrito em C++, que você quer modernizar, uma boa opção é construir o próximo pedaço dele ou migrar uma parte dele para Rust. E vai tudo funcionar. Por exemplo, é muito comum a gente ter bibliotecas de Node escritas com C++, porque o JavaScript ele não tem desempenho, né, para computação intensiva. E o pessoal escreve em C++. Você poderia escrever em Rust. E o próprio Deno é escrito em Rust, e você pode ter módulos do Deno escrito em Rust também, entendeu? Então, você tem várias oportunidades interessantes ali, e de cooperação também, até próprio do Java, da mesma forma que o Java coopera com o C++, o C# coopera com o C++, também cooperar com o Rust, entendeu? Então, tem várias oportunidades interessantes ali, que vão em todo o espectro, do mesmo lugar onde se você pensar, o que eu consigo fazer com o C++? É isso que eu consigo fazer com o Deno, só que mais, web e por aí vai. Eu quero saber, nesse universo mais próximo do Metal, do C++, do C, do Rust, do Go, onde você está usando, qual que é o mercado de trabalho? Porque aqui na Alura, no Hipsters, a gente fala muito dessas tecnologias que envolvem o mundo mais mundano que eu participo no dia a dia. Criar sistemas web, mobile, microserviços. Esse universo da criação de aplicações muito mais pesadas, onde o respeito à memória ele tem que ser muito controlado, a gente acaba enxergando pouco. Então eu queria saber onde você usa. Não se esqueça de deixar o seu like, clicar no subscribe e ativar o sininho do nosso canal da Alura, que tem muito conteúdo, tanto da série do hipsters.tube quanto na Alura Mais. Obrigado. E bora desenferrujar esse Rust.